sejam bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico de hoje. Nós estamos no 18º encontro. Hoje o nosso tema é desabafa, desabafa. Vamos falar e tirar o nó do nosso coração, tirar o nó da nossa garganta. Sejam bem-vindas a esse espaço, a esse ambiente. É uma alegria reencontrá-las, recebê-las. A gente tem esse espaço aqui para falar de bastante, trazer bastante consciência através dos conteúdos, através do compartilhar de vocês, mas tem hora que a gente precisa sair da inércia, tem que gerar um movimento, sabe? E esse movimento, muitas vezes, nós resistimos a ele por falta de coragem. Coragem de lidar com o que é real, né? Porque a realidade ela nos assusta, ela nos coloca de frente exatamente com as nossas dores, com as nossas questões. Então, hoje, qual é a ideia aqui? A ideia é que você entre em contato com aquilo que está aqui. Todos nós temos, tenho certeza. Tem alguma coisa aqui em nós, sabe? Alguma coisa que quando fica aqui em nós, tudo que a gente olha, olha com esse peso, olha com esse trem aqui que prende, que aprisiona. O nosso mundo passa a ser dessa perspectiva. E o que que eu tenho aprendido ao longo do tempo? Que até que isso seja trazido à tona, a vida não flui da maneira que ela pode fluir, né? Então, tem gente que fala demais e aí, por falar demais, se atropela e fere as pessoas, mas tem quem fala de menos. Independente da situação sua, se você é a que fala demais ou a que fala de menos, você tem o dom da comunicação. Você tem o dom, você tem essa habilidade, você tem esse poder. E por que então a gente não alinhar e ajustar isso, não trazer isso para um ambiente de equilíbrio, de calmaria, é, que a nossa comunicação plante, né? Vocês já viram aquela frase que fala assim: se você se alimentasse das suas palavras, você se nutriria ou se envenenaria? Sobre a palavra em si, né? Uma palavra. Aí você pode falar assim, mas eu não falo palavrão, eu não falo coisa feia. Não é sobre a palavra em si, porque a gente sabe que a palavra é carregada de energia, né? Então é o como a gente fala aquilo. Você se nutriria ou você se envenenaria? E eu já compartilhei, talvez, com vocês aqui, sobre uma parte da minha história, que eu sempre fui uma pessoa muito papum, né? Ai, sabe, tomou, levou, assim, falava uma coisa, já, puf, eu já rebatia, já era uma pessoa muito grosseira, eu fui essa pessoa. E eu tive a bênção de, na época da faculdade, quando eu tinha 20 anos, os meus amigos me mostrarem isso, sabe? Eles olharam com muito respeito e falaram: Cláudia, pega leve, sabe? Não precisa ser desse jeito. E aquilo foi um chacoalhão para mim. Eu falei: nossa, eu não tinha percebido aquilo. E a partir daquilo, eu tive a oportunidade, e eu vou aqui mostrar para quem ainda não viu. Esse aqui, gente, foi o desenho que eles fizeram de mim naquela época. Já compartilhei, tá lá no Instagram. Mas o que que esse desenho trouxe para mim? Eu não quero isso, sabe? Eu não quero isso. Essa pessoa ardida, irritadiça, grosseira, que você não podia, tinha que ter cuidado. O que que vai falar com a Cláudia? Ela vem, né? Porque ela é linha dura e não sei o quê. E aquilo não foi bom para mim. E a partir daquilo, eu escolhi caminhar de outra maneira. Eu não consegui fazer aquilo na faculdade, mas eu estou conseguindo fazer aquilo hoje.
E hoje eu recebo, juro para vocês, eu recebo muitos feedbacks de pessoas que me falam assim, Cláudia, eu me conectei com você pela maneira que você fala. Eu me conectei com você porque a sua voz, ela me traz uma paz, ela me traz um conforto. Eu gosto da maneira que você fala, faz sentido para mim. Quando eu recebo esse feedback, eu entendo que eu tenho cada vez mais curado aquela Cláudia de antes. E é isso que eu quero sugerir aqui para vocês. E como que eu comecei o meu processo de cura no falar, no comunicar e no expressar o que estava no meu coração? Quando eu deixei vir à tona. Então, assim, se eu sentia raiva, eu não precisava xingar uma pessoa, eu não precisava ser grosseira, eu precisava, antes de mais nada, admitir para mim que eu sentia raiva. É isso que eu quero sugerir aqui para vocês. Se eu sinto tristeza, eu não tenho que cobrar do outro que eu sinta alegria. Eu tenho que admitir em mim que, antes de mais nada, eu sinto tristeza. Eu sinto dor, eu sinto angústia, e aí eu saio do lugar em que você fez errado e por isso eu sinto raiva. Eu saio do lugar de você precisa mudar, você não olha para isso, você não faz o que tem que ser feito, você nunca está aqui, você não olha para mim, você não me reconhece. A gente sai desse lugar de apontar o dedo e falar você, isso e assume o único lugar possível para nós, que é eu sinto dor. E quando eu sinto dor, eu tenho escolhas. Não temos ou não? Ou será que a gente não tem escolha? Será que o fato de eu sentir dor me dá o direito de ferir? O fato de eu sentir dor me dá o direito de cobrar do outro que eu não sinta a dor? Não te dá. Não te dá o direito. O que a dor te dá como direito é tomar consciência de que você precisa mudar. E quando você faz isso, você permite que o outro também faça. Faz sentido isso para vocês? A gente sair, gente, foi isso que eu fiz e que eu procuro fazer. E como vocês sabem, eu não faço perfeitamente ainda, nem é a minha pretensão aqui. Nunca foi falar para vocês que, olha, minha vida é plena. Olha, façam isso que vai dar exatamente certo, sabe? Eu não tô aqui para dar uma fórmula mágica para sua vida ser boa. Eu tô aqui porque eu acredito com todas as minhas células, que nós temos a capacidade dentro de nós de sermos pessoas melhores. Mas o início disso é assumirmos a responsabilidade pelo nó na sua garganta, pelo peso no seu coração, pela dor na sua barriga. Para de falar que a culpa é da pizza. Sabe assim? De um modo bem grosseiro falando. Meu, a culpa não é da pizza. A culpa não é do seu chefe. A culpa não é do seu marido. A culpa não é do trânsito. Tem algo em você que precisa se iluminar, se iluminar. E aí, quando nós nos iluminamos, ou seja, quando a gente tiver, né? Quando o nosso falar for Deus, quando o nosso pensar for Deus, quando o nosso olhar for Deus, a gente vê o outro como ele é e tá tudo bem. Muito bem. Ah, na música também fala assim, ó, um coração cheio de prontidão. Ai, o seu coração tá pronto. Respire fundo. Feche os seus olhos. Respire fundo, porque hoje aqui é você quem vai falar. E respirando fundo, entrando em contato com você mesmo, entrando em contato com esse mundo íntimo seu, sem medo de olhar,
Porque se você não olhar, alguém vai te mostrar. Olha, então é muito melhor quando a gente olha, a gente percebe, para que ninguém precise ser a pedra no meio do nosso caminho que nos paralisa, que nos para. E respirando bem fundo, agradecendo pela vida que começou nesse novo dia, recomeçou nesse novo dia. Você vai percebendo em você o que que é aí que tem, que precisa ser dito, aquilo que está te angustiando, aquilo que está travando a sua vida, aquilo que talvez você tenha até deixado um pouco de lado para evitar briga, evitar confusão, mas que é algo que está aí guardado. Entre em contato com isso, não para você sentir dor, não é para isso que a gente está aqui. Entre em contato com isso porque a sua realidade já contém a sua cura. Olhar para a sua realidade é dar um passo em direção à sua cura. Todas as vezes que você rejeita a realidade, você se aproxima da dor, de adoecer, de perder, de fracassar, de sofrer. E você vai visitar esse mundo íntimo seu e permitir que isso apareça, que isso seja trazido e que hoje, envolvida nesse grupo que nós estamos, que é um grupo que busca as mesmas coisas, pessoas que querem, que estão dispostas, que já saíram daquele lugar de a culpa é do outro. E se você não saiu, você está em processo para isso, eu tenho certeza. E você vai perceber qual é o sentimento que resume tudo isso em você. Se você pudesse dar um nome, que nome esse sentimento teria, essa emoção? E assim como eu me expus aqui para vocês e eu me exponho sempre para vocês, sem medo, sem preocupação, você vai se permitir se expor aqui nessa manhã, para que isso te cure, para que isso pelo menos inicie um processo de cura em relação ao que você sente. E internamente você diz: eu olho para isso agora. E você vai abrir os olhos. E aqui na nossa sala, você vai com medo, dor de barriga ou frio na barriga, eu não sei. Mas eu convido você a falar para mim assim, Cláudia, eu sinto isso, tá? Ou eu percebo isso. Algo que você esteja disposta a encarar, a olhar de frente e a expor para você, para que a partir de você eu possa trazer algo, tá? Quando eu abro essa sala, eu não sei o que vocês vão trazer. Então, eu também estou me expondo a uma experiência que eu também não sei o que vai gerar, mas que eu não tenho dúvidas que algo pode chegar, tá? Então, vou começar com a Dani. Antes de mais nada, eu não vou ouvir histórias. E isso é para te convidar a ter o poder de perceber o que é. O que é que eu sinto, tá? Eu não quero, ai, Cláudia, minha vida. Não, é assim, ó, Cláudia, eu sinto isso. Ou eu tenho dificuldade com isso, tá? Mas que você seja focada, que você tenha clareza. E aí a gente sai daquela postura de contar e justificar e entra na postura de eu sinto esse negócio, caramba. E eu faço o que com isso agora? Tudo bem?
A raiva, ela é só a superfície de algo. Por baixo da raiva sempre existe uma dor, sempre. Então a gente precisa sair do ponto de vista da raiva, que é onde a gente reage, né? Nós reagimos raivosas, agressivas, rudes, porque temos dor embaixo. A raiva é um recurso. A raiva é um recurso de sobrevivência, a raiva é um recurso de proteção, tá? Então a raiva, ela é bem-vinda. E aí a gente para de culpar a raiva. A raiva tá falando assim: olha, você tá procurando sobreviver. Você tá procurando dar conta de algo. E aí então a gente passa a olhar para a camada de baixo. A mágoa, o desconforto, a injustiça. A injustiça, olha só, a injustiça normalmente não é em relação a nós. A injustiça normalmente é em relação à nossa história. Nós só estamos reproduzindo algo lá de trás. E aí, quando é algo lá de trás, a gente precisa então olhar para onde? Lá para trás. E saber o que aconteceu? Não. Vocês hoje podem fazer o quê? Olha para sua história, imagine que a sua história está aqui na sua frente e se curve. Existem recursos simples que a gente não usa, porque a gente acha que solucionar a nossa vida é desafiante e complicado. Mas quando a gente tem um coração disposto e a gente coloca a nossa história diante da nossa frente e se curva, faz uma reverência, mesmo sem saber ou entender, a nossa imagem interna se modifica. Quando eu me curvo, gente, eu me desato. Você tenha vivido isso de forma muito significativa. Você pode ter tido episódios que te deram essa força de lutar contra algo nesse sentido. Mas a gente não precisa continuar atada à história de antes. Então, olhar para o que aconteceu, mesmo sem saber o que foi, e nos curvarmos, é um movimento interno que, mesmo que a gente não saiba o que é, pode nos liberar. Ah, aqui agora isso acontece? É óbvio que não. Aqui a gente está abrindo espaço para falar e começar a organizar, começar a sair do lugar de alguém precisa ainda me entregar alguma coisa. Alguém precisa ainda corrigir o que foi feito para mim. Gente, se a gente vive nesse lugar, a gente vive infeliz, porque a gente está nas mãos do que o outro ainda precisa fazer. E o outro precisa, lembra? A gente fala isso sempre. O outro precisa, ele tem a parte dele, ele tem a responsabilidade dele, tem o peso do que foi feito. O meu convite aqui é: se eu quero viver melhor, eu preciso fazer a escolha de sair desse lugar que ainda olha para o outro. E quando nós fazemos isso, a gente abre o espaço para que o outro realmente se responsabilize, assuma o papel, o lugar, a responsabilidade do que foi feito e corrija de alguma maneira aquilo. Então, trazer à tona o que está no nosso mundo íntimo traz a possibilidade da mudança. Às vezes, numa constelação, a pessoa fala assim: mas e que horas que você vai botar o meu pai? E tem hora que o pai não vai aparecer. Porque a pessoa está tão focada que a culpa é do pai e que ela acha que tem que aparecer o pai. E muitas vezes não é o que a constelação traz, aparece outra dinâmica ali. Então, aquilo que a gente entendeu, acreditou e interpretou, não necessariamente é real e nem a verdade. Por quê? Porque 5% apenas do nosso dia nós usamos a nossa mente criativa, que é a que constrói a nossa realidade. 95% do seu dia você é movida por uma história, um piloto automático que tem como pano de fundo as dores da sua família. Faz sentido isso para vocês? Então, Dene, a raiva é uma das emoções que mais sentimos. Sentimos porque é um recurso que nos faz sobreviver. Eu fui uma pessoa raivosa e eu comecei a curar isso em mim quando eu olhei para o meu marido e falei: Eu sinto raiva de você. Você não faz o que precisa ser feito. Você... Mas o que aconteceu quando eu falei isso para ele?
eu feri. Ou seja, não bastava eu ser uma pessoa ferida, eu feri o outro. Aí não precisa agora só eu me curar, o outro também precisa. Ou seja, sofrimento compartilhado, dobrado, multiplicado. Quando eu entendi isso, eu comecei a falar para mim: eu sinto raiva, eu cuido dessa raiva, eu olho para essa raiva. E eu não sei se vocês lembram que eu falei que quando eu fiz a minha primeira formação, eu fiz um exercício em trios e a pessoa representava o meu pai. E aí a pessoa falou assim: eu sinto raiva. E eu falei assim: vamos parar o exercício porque tá errado? Eu falei isso, porque eu não queria encarar a realidade. Eu levei um bom tempo para reconhecer que aquela raiva existia em mim e que estava conectada ao meu pai e que não tinha nada a ver com o meu marido. Muito bem. Começamos um movimento aqui. Quem também sente raiva? Josefa, Marilisa. O que a gente pode fazer na nossa casa é assim, ó. Imagine que tem uma pessoa que a sua raiva é direcionada, certo? Sempre tem aquela pessoa que é o alvo, né? É o nosso alvo da nossa fúria. Ai, ai. Aqui em casa, meu marido falava a fúria, para vocês terem uma ideia. Olha só, não faz sentido, né? Não faz sentido. Que a gente faz? Vamos supor que vocês tenham algo para ser tratado com alguém, né? Algo para ser resolvido com alguém. Mas você tem essa raiva, então, na medida que você vai querer falar, resolver, você não vai resolver. Porque um coração cheio de raiva não consegue resolver. Porque ele fala com peso, ele fala soltando fogo, né? E aí, na hora que você fala, por mais que você ache que você está falando o que é correto, tá saindo faísca da sua boca, dos seus olhos, sabe aqueles lasers assim, seu olhar tá fuzilando. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente não vai ir no outro resolver. A gente vai imaginar o outro na nossa frente. A gente imagina aquela pessoa na nossa frente e aí solta os cachorros. Mas não é a pessoa em si, entendeu? Você imagina a pessoa, você tá sozinha, você imagina aquela pessoa e aí você deixa sair. Você deixa sair. E aí você vai falar, eu sinto raiva por aquilo, vocês, sabe? Você que você está fazendo quando você faz um exercício como esse? Você está limpando o seu coração, mas você não está jogando lixo no coração do outro. Você está intencionando se liberar de algo sem poluir o oceano do outro. Você só está se limpando. Isso vai mudar a sua vida, isso vai abrir uma porta para que, na medida que você esteja diante do outro, você vai estar diferente. E aí você pode ter a possibilidade de falar sobre aquilo, mas sem todo aquele lixo emocional que você quer jogar em cima do outro. E qual é a maneira adequada para a gente conversar com uma pessoa que a gente precisa resolver alguma coisa? É não falar dela, é falar de você. Você não vai falar, você não estava, você não fazia, você não olhou. Não. Você vai falar assim: eu me sinto triste quando isso acontece. Eu me sinto incapaz de mudar, a nossa realidade porque em mim tem uma dor. E aí você começa uma conversa do seu lugar, se responsabilizando pelo que você sente. Quando você faz essa mudança na sua comunicação, existe uma abertura no outro. O outro ele não vai criar um muro, ele não vai se defender, ele não vai pegar a espada e o escudo, ele vai prestar atenção em você. Porque se a gente abrisse aqui e eu começasse a apontar o dedo para vocês, falando também, né? Você faz isso, é óbvio que você vai ter esse resultado. Vocês iam estar aqui me ouvindo? É óbvio que não, né, gente? Vocês iam falar, sai fora. Essa louca aí fica falando o que eu tenho que fazer. Todos nós queremos ser respeitados como nós somos, gente. Ninguém quer ser respeitado tendo que ser alguém que ainda não consegue ser. A gente quer respeito agora.
E a gente quer respeito ainda, mesmo que a gente tenha defeitos, mesmo que a gente ainda seja imperfeito. E por que que a gente condiciona o nosso respeito e o nosso amor com base nos acertos e erros de alguém? Isso não é humano, ou é? Ou o outro só merece ser amado porque ele faz o que você acha que ele tem que fazer? O outro só merece ser respeitado porque ele faz exatamente da maneira, na hora e no momento que você quer. Isso não é amor. E, na verdade, isso está bem longe de ser amor. Isso está muito longe de ser amor. Porque o amor não espera. O amor não espera. E a gente é esse monstrinho ali querendo que o outro seja o perfeitinho enquanto a gente está cheio de ferida dentro de nós. Então, quando eu falo isso para vocês, é porque a cura começa admitindo a nossa própria imperfeição, os nossos próprios dramas, os nossos próprios desafios, sair do hábito de justificar. Eu deixo de justificar. Eu paro de fazer isso. Eu paro de fazer isso. Eu vou ouvir mais pessoas. A gente tem uma casa aqui no meio do mato. Nós temos uma casa no meio do mato. Quem vive no meio do mato? Os animais. Óbvio, certo? Quando aparece uma cobra, a gente não mata. Quando aparece um saruê, a gente não mata. Quando aparece uma aranha, a gente não mata. Mas tem gente que mata. E mata por quê? Cobra é perigosa. E deixa de pensar que você está no ambiente dela. E deixa de respeitar o ambiente, o lugar que é dela. E justifica o seu ato insano falando que ela é perigosa. Entendam a analogia? Eu preciso respeitar o outro. Eu preciso respeitar o ambiente do outro, respeitar a condição do outro até me entender. Porque tem gente que ainda não consegue me entender, me aceitar, não consegue me perceber. Eu respeito isso. E aí, quando eu respeito isso, eu me aproprio de mim mesma e me torno uma pessoa melhor, mesmo ainda com as minhas imperfeições. Como vocês ouvem isso? Gratidão, Benites, gratidão. É isso, isso que você falou, pasmaceira, e é esse negócio, a gente fica nisso, contando repetidas vezes a mesma história. E ainda se defende, mas eu faço. Não, mas eu, gente, para. Se você fizesse de verdade, o resultado era outro. Para de se enganar. Para de contar mentira para você. Mas eu faço certo, é o outro. Não faz. Se você fizesse tudo como tem que ser feito, você tinha resultado diferente. Talvez você faça recheada de dor. É, o resultado vai ser esse. Então, assim, para que o que a gente faça tenha resultado novo, o sentimento precisa ser diferente. A gente precisa transformar esse sentimento. Quem é que nunca falou sobre algo e quer falar aqui? Existem algumas palavras que dificultam a nossa vida. Falar que é difícil, falar que vai tentar, isso buga a mente. Quando a gente fala isso, nosso cérebro já entende que não existe mudança, tá? Não existe mudança. Então, além da gente estar aqui para poder falar, a gente está aqui também para refletir sobre a nossa comunicação, a mudança das nossas frases, aquilo que a gente vem contando, falando, conversando. Então, é abrir acender essa luz para a maneira que a gente se comunica. O que eu uso no meu dia a dia para falar, o peso que eu coloco nas palavras. No início, é óbvio que é desafiante, porque a gente está acostumada a fazer desse jeito, mas não está fazendo bem para nós, sabe? Se não está fazendo bem para nós, a gente precisa então escolher uma maneira nova de fazer e fazer algo novo. Caramba, desafiante. Quando eu falo desafiante, a minha mente fala: Uau, vamos vencer esse desafio. Funcionamos de forma diferente. Isso é programação neurolinguística. Nós temos ferramentas para usar e nós precisamos colocar em prática. Quando alguém fala, eu vou tentar mudar, tentar é conseguir? Não, senão não precisava existir esse verbo, né?
senão não precisava. Então, é observar a nossa comunicação. O que falamos é uma energia que se materializa diante de nós. Então, se eu falo, por exemplo, aí vocês podem pensar, mas é confuso, você está falando que precisa falar o que sente. Aí eu falo, eu sinto raiva, então a raiva se materializa? Sim, você vai olhar para o que é real. E aí, quando eu olho para o que é real, no mesmo instante eu posso falar assim: agora eu cuido de você, porque você é real. Eu trouxe você à tona, mas eu não despejo isso mais no colo de alguém para alguém resolver. Eu olho, converso com a minha raiva. Converso com a minha maneira grosseira de tratar as pessoas, começo a olhar para as pessoas e falar: olha, eu sinto muito, eu não queria ter falado assim com você, mas eu ainda não consigo. Então, me desculpa, eu vou procurar melhorar. A gente começa a falar para as pessoas que estamos em processo de mudança. Você fez alguma coisa, agiu de uma maneira que você não gostaria, admita isso. É bonito, gente. As pessoas, elas querem esse reconhecimento. Eu fiz isso essa semana, contei aqui em algum momento para vocês. Falei de um jeito, percebi, falei assim: olha, desculpa, não era o momento, não era a ocasião adequada. Vamos falar disso depois? Sabe? Aí você evita um confronto, você evita que a pessoa vá embora, fica remoendo aquele negócio, aí fica desejando mal para você, fica falando, ai, a Cláudia tá toda falando que resolve a vida e tá aí reagindo desse jeito, porque as pessoas fazem esses pensamentos. E aí a gente começa então a se posicionar de uma maneira mais inteligente emocionalmente, gente. Nós precisamos usar a nossa inteligência emocional. Todas as vezes que você deixa o seu sentimento negativo falar por você, você não tem inteligência emocional. E hoje em dia, isso é imprescindível. Não basta a gente saber usar inteligência artificial, dominar marketing, ser bem-sucedido no trabalho, sabe? Não adianta você faturar 6 dígitos se você não tem inteligência emocional. Com inteligência emocional, eu olho para as minhas dores com coragem. E a gente já aprendeu. Se eu ainda não tenho coragem para dizer o que precisa ser dito, se eu ainda não consigo fazer o que eu preciso fazer, o caminho é o pai. A gente já sabe disso. Tem coisas em relação ao meu pai que eu preciso cuidar. Se você já sabe disso, você tem que se apropriar disso. Não pode ficar esperando algo acontecer. Não pode esperar o mundo mudar para você mudar. Não, você já sabe disso. Que hora que você vai usar isso? Eu não consigo falar não para as pessoas, aí eu faço tudo o que as pessoas querem e fico com raiva, porque aí eu abri mão de mim, deixei de fazer o que eu queria fazer. A culpa é das pessoas? Não, eu que não disse não. Eu que não consegui dizer não, então eu preciso entender por que que eu não consigo dizer não e não porque a pessoa é folgada. Aí eu fico assim, a pessoa é folgada. Ela quer que eu faça tudo, mas você está fazendo. Por que que você não fala, eu não vou fazer? Ah, eu não consigo falar. Então, não é, o problema não é a pessoa que é folgada. É você que não consegue se posicionar. Falar não, agir diferente. Isso tudo vem da conexão com a energia masculina que a gente precisa acessar, que não está fora, não está aqui na sala, está aqui dentro de você. Respirando fundo. O que vocês levam daqui com isso que a gente está fazendo hoje? Você leva daqui essa compreensão de que é preciso pôr na sua frente a sua dor e falar com ela. Quando você tem que resolver uma situação com alguém, antes de estar diante da pessoa, faça o exercício de imaginar a pessoa, falar tudo o que você precisa fazer. Quando você for falar para alguém, reflita se o que você vai falar vai contribuir ou se o que você vai falar só vai despejar no outro peso, dor e angústia. É crueldade quando a sua conversa, o seu diálogo só despeja no outro dor, porque você está compartilhando com o outro a sua dor e poluindo o coração do outro. Mas e o que o outro fez? Gente, vocês não acreditam que tem uma justiça divina? Porque se você não acredita, eu posso compreender que você pense assim. Agora, se você acredita que tem uma sabedoria maior, e você tá achando que para a coisa dar certo o outro precisa engolir a seco a sua dor, você está duvidando que exista uma justiça divina que vai providenciar cada um segundo as suas obras. Todos nós colheremos os frutos, é inevitável.
Aí parece que o outro tá feliz e a gente tá infeliz e a gente quer poluir o coração do outro com as nossas mazelas. Temos que resolver, temos que conversar, mas antes disso, precisamos entender o que sentimos. Qual é a nossa parte? Qual é a parte do outro? E quando eu for comunicar para o outro, eu tenho que aprender a usar a forma de falar, onde eu vou construir um resultado novo, ao invés de só trazer mais dor. Porque aí vira aquelas brigas, né? A gente vai resolver, a gente bota tudo para fora ali para resolver, e aí parece que não resolveu nada, só piorou. Por quê? Porque na nossa comunicação a gente está despejando para o outro algo para ele resolver, sendo que a gente não começou a resolver dentro do nosso coração. Então, o começo é aqui dentro, né? Então, se é para a gente desabafar, que a gente desabafe na frente do espelho. Que a gente olhe para o espelho e fale. Vocês vão perceber, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão perceber quanta clareza começa a chegar. Você vai perceber que o seu semblante se modifica, que você vai começar a sentir tranquilidade, mesmo ainda com aquela situação mal resolvida, ou mesmo ainda com aquela dor ali te cutucando, mas você começa a ter mais serenidade para mudar a sua realidade. Serenidade para lidar com os conflitos que aparecem, sabe? E todas as vezes que a gente deixa uma coisa aqui entalada, isso aqui vai vir para o nosso corpo e se manifestar como um sintoma, como uma doença, cedo ou tarde. E a gente não quer isso. A gente não quer que a doença chegue para nos avisar o que a gente deixou de fazer. Ou a gente quer. Eu não quero. Então, tudo que chega para mim, eu já procuro resolver. O que está ao meu alcance, eu faço. O que não está ao meu alcance, eu entrego. Porque tem coisas que a gente não vai ter a capacidade de mudar, que diz respeito a tudo que está do lado de fora de nós. E aí, então, a gente entrega. A gente entrega. Ah, mas o outro precisa. A gente entrega. Eu preciso saber o que eu preciso. A não ser que tenhamos filhos. Aí ali é o lugar da gente atuar. Você precisa fazer isso, você tem que fazer daquele jeito. Com filhos, com todas as outras pessoas, o eu preciso fazer, o eu preciso mudar, eu preciso. Com os nossos filhos, a gente mostra o caminho. Com as outras pessoas, não. Quando eu procuro mostrar o caminho para o meu marido, eu estou fora do meu lugar. Fora do meu lugar, atrito, confusão, dor. Quando eu faço a minha parte, meu marido tem a condição de fazer a parte dele. E aí um pode olhar para o outro com dignidade, que foi a palavra que o Benítez usou assim. No meio da dor, ambos podem se olhar com dignidade, porque ambos estão se respeitando. E aí, se eu estou me respeitando, eu permito que ele se respeite. Na hora de resolver alguma coisa, nós estamos iguais para resolver. Eu não tô lá, bam, que sabe que é o que tem que fazer. Porque se eu sou a que sabe o que tem que fazer, ou eu vou ter diante de mim uma pessoa que se diminui, baixa a cabeça e leva a dor para ela, ou eu vou ter aquela pessoa que vai se colocar maior e vai virar um box. Vira uma guerra. Vira uma guerra, assim que as famílias são dissolvidas. Meu filho falou para mim esses dias, mãe do céu, deve ser duro, né? Ter pais separados. Eu falei, nossa, a gente nunca falou sobre isso. Eu falei, por que, filho? Ah, porque o meu amigo mora com o pai e mora com a mãe. Então ele fica com o pai e aí depois ele fica com a mãe. E eu ouvindo, eu falei, sim, é assim mesmo. Ele falou, mas mãe, a mãe dele mora em outra cidade. Então ele fica o tempo todo indo de uma cidade para outra. Aí quando ele esquece o material dele na casa da mãe, é em outra cidade, ele falando assim, do ponto de vista dele. Isso é duro demais, né, mãe? Ele nunca vai com uniforme, ele não vai para futebol com chuteira. Ele começou a observar as coisas que para ele são impactantes. Ele nunca tá de chuteira no futebol, o material dele nunca tá completo. No dia da festa das mães, ele não tava com a roupa que era para ir. E aí eu tive o espaço para falar para ele da importância da família, do nosso ponto de vista, e ele entender que existem famílias que vivem outras realidades. A família é um bem precioso. Talvez a nossa família de origem tenha tido conflitos e a gente vem reproduzindo conflitos, mas a gente tenha o poder de mudar a história agora, não é ontem, agora a gente pode mudar.
Muitas vezes, o melhor que a gente tem a fazer nas situações que a gente não consegue se posicionar diferente é a gente ficar mais introspectivo para ouvir a resposta, né? A gente pode não reagir. No momento que você reagiria, você pode simplesmente respirar fundo. Quando você respira fundo, você dá tempo para desligar o automático, sabe? O automático é a reação. Quando você respira e pergunta o que eu faço com isso, por exemplo, o que eu faço com isso? Você permite que a sua mente criativa, que é aquele 5%, te traga uma possibilidade de solução. Mas para isso, a gente não pode reagir de pronto. A gente respira, se for o caso, conta até 10. E aí você vai ou responder para alguém, ou fazer um movimento, uma escolha, mas sem atropelo, sem pressa. Isso é para que o piloto automático não comande mais a direção da sua vida. Tudo bem? Situação. Alguém vindo todo esbaforido para você reclamando e você só faz assim, ó. O outro já ou vai continuar soltando os cachorros ou vai ficar assim, meu, tá com problema. Você quebra o estado daquela pessoa. E aí você tem a oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Existe algo na PNL chamado rapport, que é quando você entra na energia do outro e traz o outro para si. Vocês viram o que aconteceu com a Rosângela quando a gente começou a falar? Quando que ela prestou atenção no que eu falei? Então, por exemplo, a pessoa está com raiva e fala com a Cláudia que está calma, ela fica com mais raiva. Quando uma pessoa está com raiva e você percebe, eu como terapeuta, meu papel é eu falo um pouco como ela para trazer ela para mim. E aí, quando eu trago ela para mim, ela pode me ouvir. A gente precisa aprender a fazer isso no nosso dia a dia. A pessoa está calma, para ela me ouvir, eu preciso entrar em ressonância com ela. Se eu for falar brigando, ela vai resistir ao que eu estou falando. No trabalho, a gente tem a possibilidade, é incrível no trabalho. Sabe? Você precisa mostrar algo que você fez, você precisa ser aprovado em algo que você fez, você tem que saber para quem você fala e como você fala, senão você não será ouvida. Assim na vida é também. Vocês acham que eu falo assim o tempo todo? Não, não. Eu não falo calma o tempo todo, por quê? Porque senão eu não consigo realizar tudo o que eu preciso realizar. Imagine eu ligando para Vivo com essa calma. Não vou É. resolver. Ou vou. Mas eu vou falar com educação e respeito, mas vou falar com posicionamento. Para isso, eu preciso entender o que eu quero, que é o que vai acontecer na nossa vida. Se eu quero resolver minha questão com meu marido, eu tenho que entender como ele está, qual é a capacidade que ele tem para entender o que eu tenho para entregar e fazer com que ele possa receber o que eu tenho ali naquele momento. E não só soltar os meus cachorros em cima dele, né? A gente se culpa por fazer escolhas adequadas. Então, eu não firo as pessoas, mas ao mesmo tempo, eu sou julgada por isso. E aí, sabe o que a gente tem que fazer? Isso não é sobre mim. Quando a gente faz uma escolha, a gente sabe que isso é maior, eu não preciso despejar isso no coração de alguém, isso é uma escolha maior. E toda escolha tem um preço a ser pago. A reação do outro é do outro. A gente precisa falar assim, ó, isso não é sobre mim. E aí a gente lida com o processo que você já faz, meu. Eu não xinguei e eu choro. Ótimo, é melhor que seja assim. É melhor, porque o choro eu vou cuidar dentro de mim. Eu não tenho responsabilidade com algo que eu fiz o outro sentir ou ferir alguém. Então, esse já é um caminho maravilhoso, é a gente se apropriar disso. É ter clareza de que sim, as nossas escolhas em nome da nossa evolução nem sempre vão ser bem vistas, e principalmente pelas pessoas mais próximas a nós, porque as pessoas mais próximas vivem dentro dessa consciência de grupo que tem aquela mesma informação de dor. Então, quando a gente faz diferente, as pessoas falam, ai, aí bota defeito, aquela coisa toda, sabe? Então, assim, ter clareza do porquê fazemos isso. Ponto. Usar a frase, isso não é sobre mim. Quando eu entendi isso, gente, quando eu entendi de verdade
que a reação daquela outra pessoa não era mais sobre mim, que era só a dor dela sendo expressada, eu respiro fundo e falo assim, gente, dá até vontade de rir, tem hora. Agora dá até vontade de rir, porque é tão claro. Eu falo, por que eu me feri tanto? É tão claro que não tem a ver comigo mais. Que isso é só a maneira dela, pô, sabe, lidar com a dor que é dela e só dela. E aí a gente chega a ter vontade de rir. Mas em que sentido? Tá tudo bem comigo. Eu cuido da minha parte e o outro vai ter que cuidar da dele, né? Fazer, 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 muitas vezes vem, é como uma dinâmica de vício, tá? No vício, nós temos um vazio. E aí nós nos nutrimos de algo com a ilusão de que aquilo vai nos preencher. Por isso que o vício, o dependente químico, ele não consegue sair, ele nem percebe que ele está na dinâmica, porque é uma necessidade de preencher algo. O fazer, fazer, fazer sem resultado também. Nós fazemos para encobrir inconscientemente uma necessidade que nós temos, uma dor muito grande, especialmente em relação à mãe. Muitas vezes, o fazer, fazer vem de eu não tive aquilo, eu não fui nutrida da forma que eu precisei, que eu entendi que eu precisava, e aí eu passo a ser a fazedora. Eu faço, faço, para buscar receber. Se a lei é de equilíbrio, a gente dá para receber, por que quando a gente faz, 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 a gente não recebe? E aí que vem a ilusão. A gente recebe, mas a gente não recebe o que a gente está precisando, aquilo que falta. Você faz e você recebe, porque é a lei. Mas Uhum. você não recebe na medida do que te falta, porque da única pessoa que você pode receber, no caso a mãe, não é, por exemplo, a Cláudia que está te dando. O que você Sim. precisa receber é da mãe. Essa é uma dinâmica comum entre casais. A gente vê o outro como aquele que não está fazendo e ele está. Mas o outro não é o meu pai. O que ele fizer não vai preencher o meu vazio de pai. E aí eu tenho a sensação e a ilusão de que eu não tenho, de que o outro não me entrega e que eu tô morrendo lá na praia, entende? Então nós fazemos. E aí, qual é o convite, então? Começar a olhar o que chega, porque chega. É uma lei, gente. Não tem como fazer e não receber. Eu posso não Sim. receber o positivo, mas eu recebo. Se eu não recebo o positivo, significa que aquilo que eu estou entregando não é positivo. Porque se eu plantar laranja, eu colho laranja. Se o que eu colho é negativo, a minha semente que eu estou lançando na terra é negativa. É lei do universo. Não é a Cláudia que acha isso. Tudo bem? Eu sei Tudo. que não está Então, resolvendo a vida de ninguém, porque são provocações para a gente refletir e para a gente entrar em contato com coisas que a gente vem rejeitando de alguma maneira. Nós podemos cuidar, como mulheres femininas, isso é uma potência nossa. Só que o sim. nosso cuidar, antes de tudo, tem que ser o nosso cuidar, o nosso. Eu preciso Sim. me cuidar tanto quanto eu sou tão cuidadora de outras pessoas. Aí isso tem força. E aí, quando isso tem força, o outro recebe com gratidão, satisfação e retribui, sabe? Uma pessoa que dá algo para outro com dó, o outro não recebe bem. Sabe, meio que dando, meio segurando, o outro não consegue receber. Quando que a gente entrega de verdade? Quando a gente está inteira naquilo que a gente faz. E para estar inteiro naquilo que eu faço, eu preciso, então, se eu sou cuidadora, eu preciso primeiro cuidar de mim. Se eu sou amorosa, primeiro eu preciso amar aqui. Se eu sou uma pessoa respeitosa com outra, eu preciso ser respeitosa comigo. E muitas vezes a gente faz para fora e esquece de fazer para dentro. É aí que a gente fica meio capenga, sabe? É aí que parece Sim. que a gente é uma farsa, que a gente fala assim, não é possível, eu devo ser uma farsa. E por quê? Porque a gente não começou da onde precisa começar e tem que voltar um pouco, começar, recomeçar e aí voltar a fazer. O Cláudio. Gratidão, pessoal. Olha só, daqui a pouco, né, a gente vai ser expulso das nossas famílias. Fala, essa Cláudia fica fazendo o quê que você não sai daí? Mas é rico, É né? É isso. rico demais. Eu desejo que a gente saia daqui com esse movimento, que você aproveite o seu dia para colocar atenção na sua fala, nas suas necessidades. Respira fundo, volta para você, vai lá no espelho e fala com você. Fala com honestidade com você, com clareza, deixa a coisa vir para que depois você dê outro passo. Você vai perceber quanto isso é curativo, quanto isso te acalma.
e com calma, né? Ó, com calma, é com alma, né? Com calma é com alma, gente. Com alma tem outro resultado, é outro nível que a gente alcança, tá? Nós vamos nos despedindo aqui. Deixo aqui minha gratidão para vocês. Um beijo grande. Depois eu vou colocar um stories para você me falar o que está chegando para você no diálogo. Não esqueça de ir lá dar uma olhadinha, tá? Por que isso é importante? Porque, gente, as pessoas às vezes deixam de ver porque não sabem o efeito que tem. E aí, se você deixar lá o que chega para você, eu vou compartilhar, outras pessoas vão ver e vão falar assim: nossa, eu também quero isso, tá? Eu vou fazer, depois você dá uma passadinha lá nos meus stories e se fizer sentido, você deixa o seu depoimento ali de alguma maneira, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma casa cheia de transformação, de novos olhares e que a nossa comunicação seja semente boa, lançada num terreno que vai frutificar o melhor para nós. Eu vejo vocês e quando eu vejo vocês, eu me vejo um pouco mais. E quando eu me vejo um pouco mais, o meu mundo íntimo melhora e eu contribuo com o mundo de outras pessoas. Um beijo, gente, gratidão. Fiquem com Deus. Até a próxima!